Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Pinheiro e hoje eu vou demonstrar para vocês aqui como utilizar da maneira correta a inteligência artificial. Primeira coisa que eu já vou responder, que eu sei que está na sua cabeça e o pessoal não para de perguntar isso. A inteligência artificial, né, o computador, a tecnologia, é algo bom? Sim, é algo bom, excelente. Não pense esse negócio aí que ficam falando para você nessa ideia de conspiração que não, cara, essas coisas aí veio para atrapalhar a vida, veio para deixar todo mundo burro, isso aqui é para o cara dominar o mundo, destruir a humanidade, nada disso. A tecnologia, né, computadorizada, ela é uma ferramenta. O que é ferramenta? É uma extensão do seu corpo. O problema não está na ferramenta, o problema está em quem aperta o botão da ferramenta, em quem pega a ferramenta e vai utilizar. Então eu estou numa situação aqui, né, do meu livro que eu estou escrevendo, né, num dilema científico que depende muito do meu conhecimento científico, acadêmico e literário, para eu fazer a pergunta correta para o GPT. O que eu quero dizer com isso? Se você faz uma pergunta ideológica, ele vai te responder de modo ideológico. Se você faz uma pergunta com embasamento aprofundado, com referência acadêmica de literatura, ele vai te responder nesse nível. Se você tiver uma ideia louca, né, e você está tentando achar um argumento para sustentar essa sua ideia, o GPT vai te ajudar, mano. Ele vai até fazer um discurso para você. Agora entenda, isso não tem nada a ver com certo ou errado. Isso tem a ver com você que é a referência. Então você é o certo. Então, primeiro, antes de eu mostrar aqui o problema aqui, que deve ser o problema da maioria das pessoas com o GPT, inteligência artificial em geral, o que é certo e errado? O certo só existe, tá? A partir da referência. Não existe o certo do nada. Então, por exemplo, vamos dizer que você criou um modo de viver. E aí, esse modo de viver tem um referencial lá. Então, qual é o certo? Esse modo. A Gabriela quis participar aqui, ela pediu para participar. Então, o que passa a ser errado? Partindo daquela referência, né, tudo que está usando outra referência está errado, tá bom? Então vamos dizer assim, na minha casa ninguém pode entrar de sapato. Qual é o certo? Entrar descalço. Toda vez que você vier à minha casa e entrar calçado, está errado. Mas aí eu vou na casa de outra pessoa e não precisa tirar o calçado, entendeu? Se acaba no final, se você tirar o calçado lá, você está errado. O certo é você entrar calçado, viu? Então, o certo ou errado depende da referência. Então, se você é a referência para o GPT, ele vai fazer todo um argumento em cima da sua referência. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o problema científico que eu vejo direto, principalmente com meus amigos na minha profissão. Eles agora estão abandonando 100% a literatura e faz a pergunta diretamente ao GPT, não sabe conferir, tem um conhecimento super raso, faz uma pergunta ideológica e aí o GPT dá referência para ele, massageia o ego dele e aí ele acha que agora ele sabe muito mais que 4 anos de faculdade que ele ficou estudando. Ele vai, putz, para que 4 anos, cara? Eu perguntei no negócio do GPT que ele já me respondeu, maravilhosamente bem. Então vamos aqui demonstrar esse problema, que quando você tem um conhecimento raso, ele vai te dar uma resposta rasa. E você tem que saber como você vai fazer a pergunta para ver se aquilo ali realmente responde o que você está perguntando, tá? Bom, aqui está meu livro de biomecânica, que eu já estou na 13ª edição. Por que 13ª edição? Porque eu já dou aula há muitos anos de capacitação científica e a cada turma que eu dou aula, eu vou ajustando, né, o meu texto, a didática. Então, quando eu cheguei na 12ª versão, eu vi que ali estava muito legal. Então, eu estou escrevendo isso aí praticamente desde 2018, mais ou menos assim, de maneira mais consistente. E aí, eu estou usando o GPT, como eu falei para você, para melhorar a fluidez, melhorar o texto, corrigir a parte gramatical, ele achar as referências bibliográficas para mim, que depois eu vou lá ver se aquilo realmente é aquilo. Aí olha só, eu botei aqui para ele assim, veja o que pode melhorar. Então eu tô falando sobre força, eu falo assim, aí eu falo, tipo de interações
tipo de interações da força. A força pode interagir de duas principais formas: empurra e ou puxando, tá? Desculpa. Empurrando e ou puxando. É porque eu tô lendo pelo celular, ficou confuso, tá cheio de linhazinha aqui, tá? Preste atenção no e ou. E ou quer dizer o seguinte: ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo, concorda? E aí ele vai e fala aqui, ó: o texto está conceitualmente correto, mas também pode ganhar clareza, fluidez, precisão acadêmica com pequenos ajustes, mantendo a sua simplicidade, segue uma versão melhorada. E aí, olha só, cuidado com essa simplicidade aqui. Olha o que ele fez aqui de ideológico, tá vendo? Ele já tá tirando meio que a culpa dele, quase igual ao ser humano, né? Olha lá, ele fala assim, ó: a força pode atuar de duas formas fundamentais: empurrando, que é a compressão, ou puxando. Cadê o eu? Cara, isso mudou completamente o sentido. Se eu não tenho conhecimento acadêmico para saber o porquê que é o e ou, eu vou acreditar, cara, no GPT ali. Se o meu conhecimento é muito raso, viu? Ele melhorou a fluidez do meu texto, fez as outras partes ali, que eu não sou muito bom realmente. Tu tem que pagar alguém para fazer isso, hoje o GPT faz. Mas cuidado, o conhecimento científico é meu. Eu tenho que saber quando é que ele alterou de um modo que isso vai contrariar os fundamentos científicos. Aí você pode falar assim, não. E aí ele explica tudo, olha, dá uma explicação e BBB. Só que aí eu faço a seguinte pergunta para ele: verifique que a torção, por exemplo, ela empurra e puxa ao mesmo tempo. Viu que eu nem falei, eu só falei verifique. Olha o que ele fala para mim: excelente observação. E ela está correta do ponto de vista acadêmico. Olha o outro lá de cima, não estava? Mas veja que ele falou de simplicidade. Só que o cara está fazendo uma coisa aprofundada, ele te deu uma resposta simples e mudou o sentido da coisa. Olha só, a torção não apenas empurra ou puxa, mas resulta na combinação simultânea de esforços de tração e compressão distribuído no material. Mano, se você não sabe o que é tensão, você não sacou ali. Eu sei que quando eu tenho uma força distribuída pelo material, eu agora já não tenho força. Eu estou falando de tensão, ou seja, como uma força externa interage internamente no material. Aquilo ali passaria batido para você. Ele já está falando não mais de interação e geração de força. Ele já entrou no assunto de tensão. Mas não ficou inocente aquilo ali? Muito inocente. Você está vendo? Então, no meu texto do meu livro, eu tenho que tomar cuidado em colocar essa segunda parte. Porque eu posso estar entrando no assunto de tensão e eu estou com o cara falando agora simplesmente de força, conceituando força. Só isso. Foi? Olha aí, conhecimento raso, o que faz? Por isso que você não pode pegar exatamente o que está no GPT, tá certo que ele ali tá, mas ele juntou dois temas. Então vamos lá. Aí uma pessoa leiga ou com conhecimento A, ele vai vir debater comigo. Olha o que o GPT falou aqui, ó. Tá, você tá errado, Eduardo. Aí eu fico tentando explicar. Cara, não, cara. Ele misturou dois conceitos. Ele misturou tensão com força. Tensão não é força, é uma manifestação da força no interior de um corpo, de uma matéria. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já vi que você não sabe a diferença de tensão e força. E aí, o que ele vai fazer aqui? Para manter a coerência científica e melhorar o texto do livro, o ideal é refinar a afirmação inicial. Opa! Um cara com conhecimento raso, ele ia pegar a afirmação inicial e ficar querendo discutir comigo lá no hospital, dentro da academia. Olha lá, evitando a simplificação excessiva. Veja como ajustar. Olha que legal, né? Ele acabou de contrariar aquele conhecimento raso que você teria colocado lá. Viu? Você achou que, tem referência acadêmica? Tem. Tem livro que fala isso, sim. Qual livro? É um livro de engenharia? É um livro de biomecânica baseado na engenharia? É um livro de física que fundamenta os outros livros que foram feitos? Simplificado? Ele acabou de dizer ali, mano, que você na verdade,
poderia estar falando, não poderia não, está falando de material simplificado, ou seja, conhecimento com paradoxo. Aí vamos lá, ó. Aí ele vai lá e refaz o texto, ó. Texto ajustado para livro, mantendo a sua ideia. Olha aí, cara, se você pega o primeiro lá, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Tipo de interação da força. A força pode manifestar-se de diferentes formas no material. Em situação simples, ela atua predominantemente empurrando, compressão e puxando tração. Em casos mais complexos, como na flexão e na torção, esse efeito ocorre simultaneamente combinando tração e compressão e com cisalhamento, de acordo com a forma com a carga é aplicada e distribuída na estrutura. Mano do céu! Eu quero só falar de força. Ele já entrou em tensão e já começou a falar de cisalhamento, cara. Cara, se você não sabe interações de força, passou batido na faculdade de biomecânica e fez um trabalho, apresentou no auditório e ganhou 10 em biomecânica, só isso, e nunca mais pegou nisso, que tu acha que nunca mais ia precisar disso, cara, você não pode discutir isso. Você viu que o próprio GPT, quando eu coloquei ali, ele entrou em contradição e falou, ó, a culpa não é minha, mano. É uma simplificação excessiva. E o que eu tenho hoje com a maioria dos meus amigos, tá? Profissionais que não procuram estudar, não procuram se aprofundar e acredita 100% hoje no GPT. Ele agora está usando isso como forma acadêmica e como forma de curso. O cara não quer fazer mais curso. Ele fala assim, não, cara, o GPT já mostra tudo, explicadinho, direitinho. Tem que fazer o curso para você saber o conceito fundamental, entendeu? Porque quando entrar numa situação como essa daqui, viu que ele já está puxando terceira coisa. Eu não vou botar aquele texto ali no meu livro. Claro que não, cara. Entendeu? Ele está falando já de design, não tem nada a ver. Entendeu? E aí ele está falando o que eu falo para as pessoas. Olha só, observação didática. Muito importante, ele escreve aqui. Isso mostra maturidade conceitual do seu texto. Por quê? Cara, o GPT acabou de chamar você de imaturo. Entendeu? Quando você ia dar aquela primeira resposta lá de cima, é uma resposta imatura, mano. Então é muito complicado quando eu falo isso para alguém, porque as pessoas acham que eu tô querendo ofendê-lo. Agora o GPT te chamou de imaturo, por exemplo, entendeu? Por isso que resposta ideológica, pergunta ideológica, ele vai te responder de maneira ideológica. Agora manda o GPT falar assim, olha, o que eu penso, qual é a coerência científica? Como eu falei lá no começo. Ele vai começar a te mostrar. Ah, isso aqui está 100% dentro do... Ele já vai começar a dizer, não está bem 100%. No modo geral, simplificando, viu? Só que você pega só o que sustenta o que você pensa e quer jogar. Só que, cara, na boa, se você fala isso com quem sabe, tu tá com vergonha alheia, mano. Só que fazer o quê, né? Vamos continuar aqui. Reconhece, ó, você não reduz a mecânica a empurra e puxa. Olha que lindo, né? Reconhece que os esforços reais são combinações internas. Olha aí, cadeia muscular, cara. Por exemplo, se for na educação física, você não pode falar de simplesmente um sistema, você tem que falar de cadeia. Então, se você analisa o movimento sem analisar os agonistas, antagonistas, você está analisando isoladamente, não pode, combinações internas, até as estruturas moleculares são assim, sem ser do corpo humano, né? Mantém o alinhamento de resistência dos materiais, mecânica e tá vendo? Que para falar de biomecânica, você tem que ter mecânica dos sólidos, resistência dos materiais para poder discutir o assunto. Aí, poxa, cara, se você ainda acha que pode utilizar o GPT como você utilizava o Google antigamente, que era pior ainda, né? Não era pior, pelo contrário, que o Google só te mostrava e você pelo menos era obrigado a ler alguma coisa. Agora, cara, ele dá a opinião dele. E se você não sabe a coisa mais aprofundada, você acredita diretamente naquilo, entendeu? E ele te induz a um erro
absurdo. Então, por isso que hoje tem curso de como se utilizar a inteligência artificial. O cara vai dizer, pô, por que eu vou fazer curso? Cara, é só se inscrever e lá, tá lá. Não é assim, tá? E eu utilizo a inteligência artificial de um modo maravilhoso para mim. Ela não tem nada de ruim, entendeu? A ferramenta é uma extensão do seu corpo, mas se você quer usar o martelo para colocar um parafuso para prender alguma coisa, vai funcionar, cara. Porém, né? Estranho isso, né? Você tem um prego para fazer isso. Quem tem um conhecimento raso acha que parafuso e prego, pô, olha lá, ó, bati e prendeu. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? Imaturidade. Se você quer usar martelo, usa prego. Se você quer usar parafuso, usa chave de fenda. Ponto final. Só que o cara, ele vai no GPT para arrumar um argumento para ele, para sustentar a ideia que usar parafuso e martelo é a mesma coisa, ou até melhor. Cara, o GPT vai criar um discurso para você sim para isso. Porque ele agora vai te responder de modo ideológico. Ele não vai te responder do modo ético, moral, seja de leis, seja do país ou da física, seja lá o que for. Porque você não está querendo ser contrariado. Você está pedindo o GPT para sustentar a sua ideia paradoxal. O que é paradoxal? Conhecimento carregado de erros. Entendeu? Que é quase que... de um modo mais retórico mesmo, chama-se sofisma, cara, entendeu? Eu pego várias verdades, vou encadeando, meu paciente tem isso, um montão de paciente que tem isso, entendeu? Começo a pegar essas coisas, tudo que favorece o que eu quero, entendeu? De sustentação da minha ideia, e o que não favorece eu jogo para fora, justamente para eu poder dar corpo a isso, né? Uma outra coisa, cara, a lei da conspiração, né? Aí das ideias conspiratórias, as pessoas pegam 2, 3 coisas que deu errado, ignora as 1000 que deram certo, e aí a pessoa vai lá, não, mas estão dizendo por aí, eu já vi algumas coisas. Você vê que nada tem um embasamento. Tudo é assim, eu vi algumas vezes, e geralmente o que da onde vem é assim, é um repórter, é uma pessoa que tinha um filho muito coitadinho, aqui na minha cidade várias pessoas, entendeu? Aí ele pega tipo 10 pessoas, é porque quando as coisas dão certo, ninguém grava nada, ninguém filma nada, gente. As pessoas, a gente tem uma tendência de divulgar e gravar reclamação. A gente não tem o costume de gravar elogio. Aqui no meu bairro, tudo hoje foi um dia maravilhoso, não teve problema nenhum, o carro não bateu. Não, cara, se todo dia tá batendo um carro na tua rua, você vai filmar isso, vai divulgar, entendeu? Mas agora, se na sua rua não acontece nada, tu não vai todo dia gravar assim um vídeo. Gente, minha rua aqui não acontece nada, é maravilhosa. Ninguém nem vai querer assistir seu vídeo. As pessoas querem assistir de desgraça. Se eu falo assim, olha, esse tipo de remédio aqui, que, já é utilizado há 30 anos, por exemplo, e eu falo assim, que o meu filho tomou aquele remédio e infartou, tá? E aí, sem base científica nenhuma, eu boto isso na internet, cara, isso vai viralizar. Todo mundo vai dizer agora, sei lá, que Novalgina dá câncer e dá parada cardíaca e morre. Cara, isso aqui está em todos os celulares. Mas ninguém vai falar a descoberta da Novalgina, o quanto que ela foi boa, quanto que as pessoas pararam de sofrer. Não, as pessoas ficam esperando uma coisa dar errado naquilo que já está trilhares de anos dando certo, para poder apagar todo o trabalho daquilo ali. Porque é uma pergunta ideológica, muito superficial. Então, tipo assim, reforçando, inteligência artificial é ruim? Não é. Não é. Computador é ruim? Não é. Por exemplo, aqui atrás de mim, ó, tem aqui, ó, um órgão, olha que finura. Aqui é um teclado controlador que vira qualquer teclado, e ali é um piano digital. Cara, como é que eu teria isso dentro da minha casa se eu fosse ter ele feito de madeira? Pô, isso aqui ia ocupar um espaço danado, isso aqui ia ocupar um espaço danado, e esse cara aqui é infinitamente vários teclados, vários pianos. Então teria que ter uma casa enorme. Quer dizer, quando a gente usa tecnologia e ela muito nos favorece, a gente bate palma. Mas a mesma tecnologia, quando ela contraria um pouquinho você, aí você diz que ela não presta. Tá bom, então joga isso aqui fora.
Joga seu celular fora aí que você está utilizando, é a mesma tecnologia. Inteligência artificial está enfiada aí direto para que a minha imagem funcione super bem. Então como é que ela é ruim, cara? Entendeu? Ah, mas eu não acredito, eu penso... Cara, isso não é crença. Isso, ciência e matemática e física cara, conta, é papel, você mede isso. Não tem como você contrariar. Eu vou chegar e falar assim, olha, a distância entre eu e aquele teclado lá é de 1 metro. Cara, não é crença, você não tem que acreditar nada. Você tem que pegar a régua e medir. Ah, não vou medir não, porque eu não acredito. Pô, cara, aí, entendeu? Fica difícil, que você está falando de crença e eu estou falando de ciência, coisa que você pode medir. Então, todas as vezes que você não pode medir, todas as vezes que você não tem um conhecimento aprofundado disso, o ideal é você não discutir. Fala assim, eu acho, eu penso, é meu ponto de vista. Pô, super legal, não tem nenhum problema. A ciência começa em cima disso. E você, no acho, dos porquês. É assim, agora, você não pode afirmar se você tem um conhecimento raso, principalmente da faculdade, né? Você apresentou um trabalho lá, tirou nota 10 em biomecânica e quer discutir biomecânica a nível aprofundado de conceito, né? Aí piorou mais ainda, você não define conceito, você não pode discutir o conceito, beleza? Então, vamos que vamos. Muita gente me pergunta sobre isso, eu tenho observado isso muito, porque eu trabalho em um hospital, trabalho na área de resgate, no Exército, Marinha Aeronáutica, tem várias formações em todas essas áreas aí, sou atuante, sou um profissional registrado em tudo isso, então eu vejo isso, cara, demais, as pessoas de uma área que nem nunca chegou lá, querendo se meter e falar, e às vezes eu falo assim, gente, eu tô lá, eu faço isso, tô falando pra você porque eu sou um profissional disso, eu tenho trabalho, tenho coisa escrita disso, tenho mais de 10 cursos nessa parada e estágio, e aí? Não, mas aí eu não acredito. Aí, pô, virou religião. Valeu.